Pronto, bom dia, gente. Tava lá esperando a Roberta entrar e era eu que entrava. Oh, Deus. Oh, papai amado. Trabalha nesse cérebro. Dá um desconto que hoje foi o dia da oração da madrugada, então dá um desconto aí, gente. Aleluia, Pai amado. Ah, Deus, Tu és poderoso sempre. Bom dia, chegamos. Essa ela não vai entrar. Olhando tu ali, né? Eu pensei, a gente já tava online lá no YouTube. Peraí, que olhando, sim, eu acho que eu vou falar, porque já passou 2 minutos, ela não se atrasa. Também não, então vamos falar. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Bom dia, Ni. Já está aqui de novo. Glória Glória. a Deus. Bora Aleluia. lá, então. Vamos orar para iniciar essa manhã. Zara chegando aqui. Bom dia. Glória a Deus. Amém, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada pela graça de ter nos colocado aqui hoje, dado energia para nós, nos despertado, Pai, para estarmos aqui falando sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, uma manhã de bênçãos, uma manhã de sabedoria que vem do alto, uma manhã de olhos abertos, olhos Sim. espirituais. A Roberta travou para vocês também? Ô, Pai amado, já envia teus anjos, Deus. Os anjos da internet, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Isso aí é o reflexo da oração da madrugada, tá travando até a internet. Mas ela tá online aqui no YouTube. Calma aí que já vai voltar, em nome de Jesus. Nós já declaramos a autoridade que há no nome de Jesus, Pai amado, se for da tua vontade, Pai, levanta essa internet. Vai dar certo. Caiu. Caiu? Vai voltar em nome de Jesus. Eu vou tocando aqui, tá? Vai voltar. Vou tocando aqui. Vou tocando aqui enquanto que a Robertinha vai reiniciando lá. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, por ter aberto os nossos olhos, ter nos despertado o nosso espírito, Pai, para estarmos aqui reunidos em Teu nome, Deus. Pai, tua palavra nos garante que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, Pai, lá tu estarás. Pai, nós cremos, Senhor, que não somente o Espírito Santo que habita em nós está aqui, Pai, mas a tua presença, Senhor, está aqui, Pai. Na tua Trindade Santa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, vem soberanamente, Senhor, sobre esse lugar, Deus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, flua, flua, flua nesse lugar. Pai, que seja, Senhor, uma manhã, Senhor, de cura, de libertação, Pai, de revelação do céu, Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa alcançar cada coração, Deus. Em nome de Jesus, para que a tua obra seja feita, Pai, para honrar, para glorificar o teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu ver como é que tá, Robertinho. E aí, como é que tu tá aí? Tá me ouvindo aqui? Tô. Não é a internet o problema tá sendo no Instagram, tá? Ah, Então tu precisa me convidar para ver se eu tá, consigo aceitar, porque eu não tô conseguindo enviar a solicitação para ti. tá. Dá uma olhada aí. Convidei. Deu? Pronto. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é grande. Pronto. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Não há Deus. nada que o nome do Senhor Jesus não possa restaurar, não possa ajustar, não possa transformar, não possa mudar, não possa quebrar. O Senhor é soberano. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, gente. Nós paramos ontem no Marcos 10, versículo 32. Abre tua Bíblia e vamos lá. Em nome de Jesus. Essa palavra tem poder e ela vai ser disseminada até os confins da terra, em nome de Jesus. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomados de
apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Jesus já estava predizendo a sua morte mais uma vez, preparando os seus discípulos para o que viria a acontecer. Mas olha o que acontece aqui em diante. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos lhe pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nós assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. O Que que ousadia, hein? o que isso quer dizer, né? O Senhor Jesus estava preparando os discípulos para tudo que viria a acontecer nos próximos tempos. Ele estava discipulando-os, ensinando-os, mas mesmo assim, nesse momento, Tiago e João ainda estavam orgulhosos, ainda estavam extremamente carnais, porque eles acreditavam que Jesus iria estabelecer um reino aqui na terra. Enquanto que Jesus estava ensinando aqui, seria estabelecido o reino dos céus. Então, isso nos traz um entendimento que há uma ambição humana, né? Nos revela sobre a ambição humana nesse sentido, de querer a glória para si, de querer um lugar especial, de querer um status, de querer ser visto. E até os discípulos tinham disso também, né? Então, na cultura judaica, esse lugar que eles colocam ali à direita era um lugar de honra e a esquerda também tinha destaque, ou seja, eles estavam ali extremamente com a altivez ali, querendo tomar um lugar de vista, um lugar de poder, porque eles ainda mesmo convivendo com Jesus, acreditavam que Jesus iria estabelecer um reino aqui na Terra. Então, isso, quando eu li isso, me trouxe muito esse entendimento, né? Como a palavra de Deus quer nos levar a uma visão diferente da que nós temos, uma visão que vai além dos olhos humanos, uma visão espiritual, porque tudo acontece lá antes de acontecer aqui. E tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente decreta aqui, tudo que a gente declara aqui, interfere lá. Um liga o outro e um desliga o outro. Então eu te pergunto, o que você precisa desligar aqui para desligar lá? O que você precisa ligar lá para ligar aqui também? Ou desligar lá para desligar aqui? Nós precisamos nos tornar cada vez mais pessoas de oração. A oração tem poder, a oração é uma ação. A oração, ela faz com que o espiritual seja movimentado, que os nossos olhos não veem ainda, lá possa ser movimentado. Então, é um convite para nós, de fato, tirarmos esse véu, pedirmos para o Senhor tirar esse véu para que a gente possa enxergar o que a sutileza do mundo espiritual. E eu não digo isso de ficar enxergando anjos, fogo. Alguns têm essas visões, mas outros não têm. Mas é uma forma da gente pensar diferente, é uma forma da gente declarar diferente, é uma forma de agirmos diferente, nos responsabilizarmos, porque sabemos, amadurecermos espiritualmente na oração, porque sabemos que existe um movimento no mundo espiritual que a gente não enxerga muitas vezes, que a gente não tem esse acesso, que existem coisas ocultas que só Deus sabe. Tem uma passagem lá em Deuteronômio 29 que fala sobre isso. Tem coisas ocultas que só o Senhor sabe, só Ele vai saber e a gente não vai ter esse acesso. Amém? Mas Jesus lhes disse, Jesus com toda a mansidão dele, né?
Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Oh, tranquilo, Jesus, tranquilo. Bah. Daí então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado. Aqueles que estão preparados. Sim, nós vamos beber o cálice. Sim, nós vamos ser batizados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós vamos ser batizados no nome de Jesus. Mas o preço que Jesus pagou para nos remir dos nossos pecados, a gente faria. Para estar lá sentado no trono ao lado de Deus Pai, a gente morreria pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. A gente se calaria enquanto nós éramos blasfemados, julgados, cuspidos, açoitados. Nós faríamos isso? Nós faríamos o que Jesus fez, né? É forte isso, é muito forte isso. E quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Ou seja, quem concede é o Pai. Quem concede o lugar no reino de Deus é o Pai. E esse lugar no reino de Deus é para aqueles que estão preparados. Deus ama a todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Os ímpios, os gentios, os judeus, os israelitas, os brasileiros, os ubandistas, os espiritualistas, todos. Mas todos precisam se preparar para isso. E qual é o caminho? O caminho, a verdade e a vida, que tem um nome e se chama Jesus. Amém? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Imagina, o tendel que não estava esse momento aí, Jesus no meio. Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e os que são maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, ei, minha irmã, meu irmão, abra os teus ouvidos agora para ouvir essa palavra. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus nos ensina que para sermos grandes, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que a gente possa ser instrumentos de serviço do reino, para que a gente possa olhar para o outro e fazer a nossa parte em relação a outra pessoa, ao reino de Deus, servir, estar a serviço. Jesus nos ensina muito sobre isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele deu a sua vida em resgate, a minha e a sua vida. E ele nos ensina que, à medida que a gente renuncia a nós mesmos, nós encontramos um movimento de vida diferente, um sentido de vida diferente, em que a gente consegue sim nos colocar a serviço de outras pessoas, a serviço do reino. Amém? A cura de um cego em Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, já sabendo que Jesus fazia milagres, prodígios, maravilhas, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava
cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Então chamaram o cego e dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: escuta essa, irmãozinho, irmãozinha, o que você quer que eu faça? Você tem sido específico com Jesus nas tuas orações? Porque Jesus pergunta: o que quer que eu lhe faça? E aí você responde especificamente o que quer que Jesus faça na sua vida. Então o cego responde: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé lhe salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Ou seja, Jesus pediu o que ele queria. Ele falou o que ele queria ver de novo. Pela fé dele, ele sabia, ele tinha fé que Jesus iria curar, que Jesus iria fazer ele enxergar de novo. E esse é o ponto muito sutil das nossas orações. Nós cremos de fato naquilo que nós estamos pedindo. Nós temos fé naquilo que aquilo vai ser concretizado, que aquilo vai se realizar, que nós vamos ser curados das nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Nós cremos de verdade que Jesus é capaz de fazer todas as coisas, de operar milagres e maravilhas na nossa vida também, assim como a palavra conta diferentes histórias aqui, inclusive essa do cego em Jericó, que era cego e que estava crendo naquele momento, ele cria que Jesus iria curar ele. E ele foi lá atrás de Jesus. Você está indo atrás de Jesus, clamando, pedindo para ele os milagres e maravilhas para a tua vida também. Os milagres e maravilhas que você está pedindo estão de acordo com a Bíblia? Vão ser favoráveis apenas a ti ou vão ser para transbordar para outras pessoas também? Como é que tá esse negócio? Vamos pensar sobre isso hoje, vamos fazer um combinado aqui nessa live, todos nós, vamos refletir sobre isso, vamos aumentar a nossa fé. Eu declaro e decreto que a incredulidade que ainda existe em nós caia por terra no dia de hoje, em nome de Jesus, caia por terra, vá em retirada em nome de Jesus, para que a nossa fé seja aumentada dia após dia, para que a gente passe a crer que existe o sobrenatural, que antes de acontecer no físico, acontece no espiritual. Que nós possamos todos os dias declarar sobre as nossas vidas e a vida dos nossos. Parar de murmurar, parar de reclamar, parar de se vitimizar, parar de dizer que tudo dá errado, que tudo é ruim, que tudo é difícil, que isso, que aquilo, que aquele outro, que fulano é isso, que fulano é aquele outro. E começar a profetizar sobre a vida das outras pessoas, pedindo exatamente o que a gente quer. Porque Jesus quer que nós sejamos específicos. Específicos. Glória a Deus, aleluia. Daí eu vou te deixar com um 11 em diante para tu dar sequência aqui, porque daqui a pouquinho eu já tenho que sair, tá? Glória a Jesus. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos lá, então, no 11. Então, a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais... Escuta isso, tá? Um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. E se ninguém jamais montou, já está trazendo já de uma forma metafórica, de uma forma por parábolas que o Senhor falava, né? Ele está já se referindo sobre a purificação, sobre algo puro, tá? Porque ninguém tinha ainda montado no tal do jumento, amém? Desamarrem-no e traguem-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga-lhes: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam, como Jesus lhe tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou.
Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Aqui, as pessoas achavam que ia acontecer guerra, que Jesus tinha vindo para guerrear, para matar o inimigo, papapá, tá? Só que Deus veio de uma forma humilde, num burrico, é, assim, puro, né? Trazendo justamente, quebrando aquele pensamento que eles tinham. Eu vim para trazer paz. Eu vim para trazer reconciliação com Deus. Eu vim para quebrar o jugo. Eu vim para acabar com o pecado. Porque é o pecado que deixa vocês nesse lamaçal, né? Então, essa passagem do jumentinho tá mostrando muito essa parte da humildade, inclusive, e da paz. Inclusive, lá em Zacarias 9:9, eles falam, porque Zacarias é do Novo Testamento. Olha o que que diz lá em Zacarias: a vinda do rei de Sião. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você. Justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, companhia de jumenta. Ele destruirá, vai vendo, pega essa chave aqui, ó. Ele destruirá os carros de guerra. Ele tá falando do mundo físico ou ele tá falando do mundo espiritual? Ele tá falando do mundo espiritual, ele não tá falando de carro de guerra. Até, ok, muito foi feito antes. Mas agora nós estamos no Novo Testamento. Então agora ele já está apontando não para a destruição de carros de guerra no físico, que já aconteceu lá em Moisés, né? Agora ele está falando do que vai ser destruído no mundo celestial, porque ele já está falando do que ele tem preparado para todos aqueles que o amam no mundo celestial. Ele já está falando da vida eterna, ele já está falando da reconciliação com Deus, porque aqui em Zacarias eles ainda não eram reconstituídos, eles eram separados de Deus. Eles tinham que, só os sacerdotes entravam lá no Santo dos Santos, no lugar sagrado lá, para falar com Deus. Beijo, amigo, tchau. Então, e olha o que mais que ele fala aqui em Zacarias, ó. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro. Ele está falando sobre um reino que vai dominar e que já está dominando de um espaço até outro espaço, até os confins da terra. Amém? E do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, ele já está falando que o sangue dele vai fazer isso. Ó, o sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. O que ele está falando? O ser humano está morto. Tá seco, tá sem vida no pecado. Ele já tá falando que ele vai. Olha só, gente, meu Deus, como a Bíblia conversa uma coisa. Eu tô lá em Zacarias, só para contextualizar, gente, o 11, tá? Então, o que que ele tá falando aqui? Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Ele está falando do pecado. Voltem à sua fortaleza. Voltem-se a Jesus. Voltem-se ao verdadeiro e único Deus. Parem de idolatrar outros santos. Ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Meu Deus. Entende? Então, isso no Velho Testamento ele está falando, e agora está se consumando agora no Novo Testamento. Ele falando do burrico, que papapá, e ele falando já sobre a morte dele, amém? Então aqui eles estão esperando que a guerra vai acontecer, quando o Senhor está vindo para trazer a paz e a reconciliação com Deus.
Porque as pessoas, elas olham com olhos físicos, elas estão vendo só o que os olhos veem, só que Deus nos chama para a gente olhar com os olhos espirituais, o que no mundo espiritual ele está construindo nesse momento. O que ele construiu no mundo espiritual? Ele construiu um templo em nós. Ele pega isso, ele construiu um templo em ti, onde ele pudesse vir fazer morada para reconciliar a tua relação com Deus, que foi desde o princípio a intenção do Senhor, de ter uma relação com a criação, que é o homem. Vocês estão pegando, gente? Glória a Deus, aleluia. Ah, Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Vamos lá no 12. Jesus purifica o templo. No dia, olha aqui. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou repetir. Eu vou ser cansativo de repetir, porque é uma coisa que eu custei também a entender. E quando eu entendi, mudou a minha mente, renovou a minha mentalidade. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus sentiu fome. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas Jesus é Jesus. Ah, mas Jesus pode. Ah, mas Jesus consegue. Gente, Jesus, quando ele veio para cá, ele era 100% Deus, 100% humano. O que isso significa? Ele era 100% humano. Ele sentia fome. Ele sentiu dor. Ele não usou poder enquanto ele estava aqui. Ele usou autoridade somente, mas poder não. Ele podia? Ele podia. Mas o que ele queria provar com isso? O que ele queria provar? Que todo ser humano pode o que ele pode fazer. Amém? Pega isso, em nome de Jesus, tá? Vendo à distância uma figueira com folhas. O que é uma figueira com folhas? Aparentemente ela tá bonita, né? Aqui no externo ela tá bonita. Foi ver se encontrava nela algum fruto. Ele está se referindo, gente, ao povo de Israel, o qual ele salvou, o qual ele se dedicou e tudo mais. E o que acontece? Eles não continuaram, eles não seguiram o mandamento. E tanto é que, por eles não seguir os mandamentos, ele escreveu os mandamentos dentro de nós. Ele escreveu na nossa mente. Ele colocou gravado no nosso coração os mandamentos. Por isso que quando alguém pede para mim assim, ai, Daiane, mas agora eu tenho crente, então eu tenho que abrir mão de tudo. Não, eu não abri mão de nada. Eu não abri mão de nada. Eu não sofro com isso. Para mim, aconteceu isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é única e ela é verdadeira. E o que está escrito aqui é o passo que a gente vai acreditando, a nossa fé vai transformando a gente, isso vai sendo trazido para a nossa vida essa realidade. Então, quando, eu acho que é em Hebreus, se não me engano, que ele fala sobre isso, que ele escreveu agora os mandamentos no nosso coração. Aí vocês vão ver, conforme a gente vai falando aqui, né, vai lendo a palavra, a gente vai sendo exposto também a contextualizações dentro dela. Então, aqui, Zacarias, aqui, Hebreus, a gente vai conectando com o tempo. E isso vai criando, tipo, algo dentro da gente que é como fosse uma dança que vai dançando e vai fazendo a gente dançar nessa dança, né? Que é a palavra de Deus, essa verdade. E a gente vai andando debaixo também dessa verdade, né? Então, quando ele está aqui falando sobre as folhas, ele está falando sobre o externo, né? Sobre pessoas que externamente estão falando sobre o Senhor Jesus, é sobre religiosidade, né? As pessoas falam bonito, e não geram frutos. O que é gerar frutos? É eu ver o meu irmão sendo salvo para Jesus, né? É eu ver o reino de Deus se expandindo através da minha vida. Isso é fruto, né? Isso é fruto, é as pessoas quererem buscar e saber mais do Senhor Jesus. É as pessoas depositarem as suas vidas, o tempo de vida para o Senhor Jesus. É a entrega. Isso é fruto para o Senhor. Porque de nada adianta a gente ler a palavra de Deus e também a gente não colocar ela em prática. Então, deixa como se deixa abrir o coração para que a palavra entre dentro de ti, o Senhor está falando. Ó, foi ver se encontra nela algum fruto. Então, ele foi lá, ele olhou que tinha folhas e ele foi ver que tinha algum fruto. No The Chosen.
quem assistiu, ele retrata muito bem essa parábola aqui. Aproximando-se dela, nada encontrou. O que que ele está dizendo? Eu não encontrei fruto. Eu não encontrei fruto, não encontrei realmente a tua entrega, meu filho, minha filha. Eu não encontrei o amor que tu tem a mim. Eu não encontrei tu entregando a tua vida a mim. Amém? Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma o seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Só que Deus está falando aqui, gente. Vamos olhar pelos olhos espirituais. Ele está falando sobre as pessoas, né, que não geram frutos para o reino de Deus, que conhece a palavra de Deus, mas não gera esse fruto para o reino de Deus. O aroma daquela pessoa não sobe como um bom perfume para Cristo. Porque ainda estão dentro das suas, né? Deus nos chama para nós olhar para fora, gente. Olhar para dentro, sim, se trabalhar, papapá, mas tem gente que tá a vida inteira se trabalhando, mas não chega nunca a hora de servir, não chega nunca a hora de transbordar isso para os irmãos. Não chega a hora de olhar para fora no que está acontecendo. Não chega a hora de olhar com o olho espiritual do que Deus está chamando, do que Deus está dizendo, porque Deus fala: eu vou te dar a vida eterna, mas carrega a cruz comigo. Amém? Então, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou, gente, essa hora aqui, lá no The Chosen, quem já olhou, gente, eu juro pra vocês, eu fiquei assim, ó, perplexa. Por quê? Porque aqui também Jesus está mostrando que ele tem todos os tipos de sentimentos e que todos os sentimentos eles servem. A ira, gente, a ira muitas vezes vai fazer a gente fazer grandes coisas na nossa vida. Ficar irado com o irmão e tudo mais, né? Não, a gente não tem que ficar irado com nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade e tudo mais. Mas ficar irado com o pecado, gente, a gente tem que ficar irado com o pecado. A gente tem que odiar o pecado. E o que eles estavam fazendo aqui era pecado, tá? Então, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E eu quero chamar a tua atenção aqui. A gente está olhando aqui para um templo que ainda era físico aqui. Deus ainda não tinha, Jesus ainda não tinha morrido, ele não tinha sido consumado, que o templo era nós aqui. Então Deus está falando: vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não entenderam meu mandamento. Essa casa aqui é uma casa para oração que eu fiz. Então eu vou desconstruir ela e vou construir outra em 3 dias. Que foi o que ele, a consumação da promessa do Senhor. E ele reconstruiu em nós, através de nós, não fisicamente, espiritualmente. Porque ele já está falando de um reino espiritual, amém? E quando isso aqui, quando eu li isso aqui, gente, eu não tinha essa revelação ainda, e eu cheguei um dia numa igreja e eu vi eles vendendo pipoca e coisa, e eu falei: gente, isso aqui tá errado, né? E entrei num espírito de julgamento, num espírito de religiosidade, sem entender todo o contexto, né? Querer julgar que estavam errados. Imagina, gente, uma igreja que foi levantada por Jesus, porque Deus não permite que nenhuma igreja seja levantada, que ele não permita. Não cai um fio do nosso cabelo que ele não permita. E aí eu fui lá querer julgar. Meu Deus, eu acho que não tá certo isso aqui, né? Então, cuidado com as flechas de Satanás, tá? Esse dia foi um dia que eu fui muito, assim, atormentada por flecha de Satanás. Ao mesmo tempo que eu sabia que tinha alguma coisa de errada, eu não conseguia sair daquilo ali. E toda a nuvem da glória que estava sobre aquele lugar, eu não consegui captar. Então, isso também é uma palavra para ti. Se às vezes tu tá na igreja, tu tá lá, a nuvem da glória tá lá, Deus tá querendo liberar coisas sobre a tua vida, mas o teu pensamento tá lá na religiosidade, tá no julgamento, né? Não, tá nas flechas que Satanás colocou em ti. Então, entra livre dentro do templo, amém? E tu contigo mesmo em casa também, né? Então, vamos lá. E os ensinava, né, dizendo: não, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos?
todos os povos. E ele também já está falando aqui sobre todos os povos, sobre algo que é para todos os povos. Porque também, às vezes, eu também não tinha um entendimento de, tá, mas então é só Israel que, né, é o queridinho do Senhor e tal. Não, Deus levanta também os outros povos. Tanto é que nós somos gentios e nós também recebemos o Espírito Santo, amém? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o ensino. Olha que interessante isso daqui, gente. Medo vem do Senhor? Não. Eles não conseguiam captar que eles estavam se sentindo com medo, se sentindo ameaçados. E que se o grande eu sou estivesse com eles não estariam sentindo medo. Só que eles não captavam isso. Só que toda a palavra de Deus garante que aquele que temor é diferente de medo, tá? Temor é respeito. Medo é eu tô paralisado e eu não vou fazer. Eu tô me sentindo ameaçado. E era o que estava acontecendo com eles. Eles estavam com medo, tanto é que eles estavam se sentindo ameaçados. E por isso eles já estavam tramando como eles iam fazer para destruir Jesus, tá? Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Pronto. Ah, tá. Os 12, né? Gente, Deus, ele nos chama para que as pessoas possam se enxergar como Jesus, né? Que eu possa enxergar em ti, Joyce, Nicolas, Evanice, Mira, quem mais que tá aí? Deixa eu ver aqui. A Angélica, a Adri, né? Deus, ele nos chama para a gente enxergar Jesus uns nos outros. Eu enxergar em vocês, vocês enxergar em mim. A gente treinar a nossa visão, a nossa vista, para que isso se torne possível. Eu ter olhos bons, porque a palavra de Deus ela fala: aquele que tem olhos puros vai ver dessa maneira, vai ver a pureza. Então, a gente tem que trabalhar em nós para que a gente possa ver com olhos do Senhor Jesus. A gente tem que clamar a Ele: Deus, muda a minha mente, renova a minha mente, muda os meus olhos, arranca, né, todo o véu negro que há nos meus olhos, que eu possa enxergar no meu irmão como tu nos vê. Porque, imagina, Ele nos amou tanto, ele viu tanta coisa boa em nós, que Ele morreu por nós. E lá na criação, Deus nos criou para ser a imagem e semelhança dele. E Jesus declarou: vocês serão aqueles que vão fazer tudo o que eu fiz e mais ainda. Então, que a gente consiga se posicionar, gente, como que isso é uma verdade na nossa vida. Eu tenho uma irmã lá da igreja que eu sempre olho para ela e falo: ô Jesus, eu vejo Jesus nela. E ela olha para mim: ah, Jesus. E a gente se abraça. Eu acho lindo isso. Porque isso agrada aos olhos do Senhor. Amém? Que a gente possa realmente, né, permitir que o Senhor trabalhe e transforme o nosso coração a esse ponto. Vamos lá na figueira seca, lá no 20. A gente tem escolha, né? E aqui também o Senhor está falando sobre a nossa escolha de escolher o Senhor Jesus, de escolher os caminhos dele, de escolher ver como ele, porque é uma escolha, porque ele não diz assim, ó, vai ser difícil tu enxergar com os meus olhos. Não, ele fala, eu quero te dar os meus olhos. Só que tu quer ver com os olhos do Senhor. E ele fala, aquele que se entregar, aquele que se render a mim, eu vou transformar. Mas aquele que não se render a mim, eu vou endurecer o coração. Amém? Ontem mesmo eu estava orando por uma moça lá na igreja e o Senhor começou a falar comigo enquanto eu orava por ela, que ela tinha um perdão para ser liberado, né? E na hora eu não entendi muito bem e tal, porque as coisas veio meio assim, vieram meio bagunçadas. Daí eu comecei a conversar com ela. E aí ela começou a me contar sobre que perdão que era aquele, né? E foi muito poderoso, a gente começou a orar e tal, e com certeza aquela mulher foi liberta ontem, em nome de Jesus. Então, o coração dela estava endurecido por flechas de Satanás. E eu declaro sobre a tua vida que Satanás não vai vingar na tua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor vai te dar discernimento para tu discernir essas flechas e guerrear. E olhar para aquilo ali e falar: não, isso não vem do Senhor. Eu te nego.
Eu nego essa palavra sobre a minha vida. Eu nego esse pensamento. Em nome de Jesus. Porque ela com certeza foi atingida por uma flecha, onde que fez com que ela se magoasse por uma pessoa, né? E deixasse de servir o reino de Deus por conta disso. Gente, nós somos pessoas. A gente tá aqui para se perdoar. A gente não vai acertar o tempo inteiro. Eu tô aqui, eu peço perdão para vocês se em algum momento eu vou falar alguma coisa aqui que não venha da parte de Deus ou que vai magoar alguns de vocês, gente. Porque a gente tem que ter esse coração amadurecido, sabendo que nós não somos perfeitos, perfeito só é Deus. Que a gente possa se perdoar uns aos outros, sabe? Se veio algo que te fez magoar, olha, por que que tu te sentiu magoado? Não deixa Satanás dominar o teu coração. E ela falava justamente sobre um ministério. Ela tinha um ministério e por conta de algo que ela não gostou dentro da igreja. E, gente, como Deus tem falado comigo sobre isso. Gente, igreja não é santa. Igreja é feita de pessoas que estão se santificando, gente. Isso eu tô falando para vocês, gente, que é um processo a santificação. Ela não é já uma chegada. Senão a gente já estava no céu, senão a gente já estava com o corpo glorificado. A gente não tá. A gente está no processo. E nesse processo vai ter que haver perdão, gente. Vai ter que ter maturidade espiritual para olhar para o outro com amor e pensar, meu Deus, o que será que essa pessoa está passando? Que ela está falando desse jeito comigo? Ou o que está sobre ela? Que espírito maldito, que flecha de Satanás está sobre ela, que ela está falando isso aí hoje? Que está me fazendo eu ficar magoado. Aí olha para ti, por que que tu está te magoando? O que que tá faltando em ti? Será que não tá faltando tu pedir, Senhor, vem aqui poderosamente e limpa tudo isso que eu tô sentindo, porque não convém de ti. Porque raiva, desdém, ira, fazer os outros de errado, sabe? Não gostar, odiar, sabe? Mágoa, culpa, não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Expulsa isso da tua vida. Em nome de Jesus, não aceita. A gente veio aqui para amarmos uns aos outros. A gente veio para viver em paz, em harmonia. Amém? Oh, Deus, obrigada, Senhor. Ai, não vai dar. Acho que não vai mais dar tempo, a gente vai ver 6 e 15. Vou ler rapidinho, então, aqui o 15. A figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca. Lembra da figueira? Que Deus falou nunca mais vai dar fruto? Então, aqui. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca. Desde as raízes. Desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Glória a Deus se tu secar. Porque se tu secar, se tu for para o deserto, é porque de lá Deus vai te tirar mais forte. É porque Deus quer tirar algo de ti que não convém do reino dele. Amém? Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então Deus está nos chamando, né, para a nova aliança. Essa nova aliança que ela é baseada na fé, gente, não é mais através do que os nossos olhos veem. O nosso olho não vai ver, mas a gente tem que acreditar, andar debaixo, como se fosse real a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor é real, eu ando debaixo dessa fé. E aí eu tomo atitudes e ações baseadas em cima dessa fé. Amém? Para quê? Para o caminho que ele tem preparado para ti vá sendo construído por ele, tá? Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Então não adianta eu pedir, Senhor Deus, vem, liberta-me, Senhor, de sei lá, que maldição de que tu tá passando, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Eu estou orando pela minha filha, para minha filha, né, receber o Espírito Santo do Senhor, para o Espírito Santo sondar o coração dela, quebrantar o coração dela e ela
se converter para Jesus. Eu tô orando. Então eu tenho que tratar ela como quem já é convertida. Então eu falo com ela como alguém que já é convertida. Pega essa chave. Eu não fico murmurando dizendo, ai, como a minha filha não é crente. Ai, como a minha filha ainda tá nas mãos das trevas. Ai, como... Não! Eu não falo desse jeito. Eu profetizo sobre a vida dela. Glória a Jesus, que tu é filha do Senhor. Glória a Deus, que Deus já te salvou. Glória a Deus, que o Espírito Santo trabalha na tua vida. Glória a Deus pela tua vida. É embaixo disso que eu caminho. Eu ando de acordo com isso. Amém? Então, vocês pedirão em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Não tem como não acontecer, porque tu tá andando de acordo com isso. Tu tá movimentando, tu é a própria criação, nota. Tu tá movendo a matéria, tu tá fazendo isso acontecer através da tua vida. Vocês estão pegando, gente, oh glória de Deus. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, olha aqui a brecha. Não dá para deixar brecha, gente. Se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Vocês querem que Deus perdoe vocês os pecados de vocês, mas vocês não querem perdoar os irmãos? Não dá. A gente tem que liberar perdão, a gente tem que amar. Gente, peçam o amor celestial do Senhor Jesus, porque as pessoas que eu perdoei, assim, que eram as coisas mais difíceis, que era meu pai, que me chamava de demônio, né, e tal. O meu pai foi um dos mais difíceis. Eu pude sentir o amor de Deus tocando o meu coração no dia que eu pedi para Deus, Deus me liberta disso. Eu senti o amor de Deus, que excede todo entendimento. E eu consegui falar coisas para meu pai que eu nunca imaginei que eu ia falar. Que ele era soberano, que ele tinha poder, que ele tinha autoridade, que eu dava autoridade para ele, né? E que o Senhor Jesus estava sobre ele. E que o Senhor Jesus ia usar ele para ele ser um pai que ouvisse a palavra do Senhor. E hoje, gente, eu vivo essa realidade, gente. Eu vivo essa realidade. Entende isso? Ai, gente, é muito tremendo o que o Senhor faz, meu Deus. Então, e quando estiverem orando, se tiverem algum perdão para liberar, liberem. Pedem para o Senhor encher vocês do amor do Senhor, amém? Que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Glória a Deus por essa palavra, Senhor. Vamos orar para encerrar esse dia, esse momento. Ai, Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, porque elas entram no nosso coração, Pai. Elas mesmo fazem a faxina, Senhor. Obrigada, Deus, por operar, Senhor, com milagres, com cura, com libertação, Pai. A nosso favor, a favor, Senhor, daqueles que te amam, Deus. A favor daqueles que se entregam plenamente, Senhor, a Ti, Deus. Tu, Senhor, que é soberano, Pai. Tu, que é fiel e justo, Deus, para cumprir tudo aquilo que nos prometeu, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós devolvemos, Senhor, toda a honra, Senhor. Nos entregamos toda a honra e toda a glória, Senhor, a Ti, Deus. Não é sobre mim, não é sobre voz de Yeshua, é sobre Cristo Jesus, é sobre Ti, Jesus. É sobre Tu, Senhor. É sobre tudo aquilo que Tu faz, Senhor, na nossa vida, tudo aquilo que Tu, Senhor, tem à disposição daqueles que o amam, daqueles que entregam a vida a Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu declaro sobre cada um que está aqui hoje, que esse dia vai ser um dia sobrenatural. Eu declaro que vai ser um dia de transformação de mente, de renovação da mentalidade, renovação do coração. Vai ser um dia de faxina, de limpeza, de oração, de orar, Senhor, o que tu queres que eu te faças? Senhor, como tu queres me usar nesse dia, Deus? Me movimenta, Senhor, que tu vai à frente, Senhor, enquanto que eu vou atrás, Deus, em cada passo nesse dia. Em nome de Jesus, Pai. Acampa os teus anjos, Senhor, em cada uma dessas casas que estão ligadas e conectadas aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nenhum mal, Senhor, venha alcançá-los, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que tu fez nesse lugar, por tudo aquilo que tu está fazendo, Senhor, em cada um que está aqui e em tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer através do voz de Yeshua. Glória a Deus. Amém? Então, gente, até amanhã. Então, amanhã a gente continua no
27, né? Glória a Jesus. Deixa eu marcar aqui, porque senão, gente, eu sou perdida, né? Marquei já aqui. A gente tá quase terminando daí o 11, então pra gente começar daí no 12. Glória a Deus, aleluia. Beijo, gente. Até amanhã.